Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Adriana e este é o meu sinal. Estamos aqui com o intérprete Anderson, que estará transmitindo, não é? Para nós esse momento de aula. A professora Vivi também está conosco aqui no chat. E estamos começando mais uma aula de língua portuguesa, tá? Então, a professora Vivi vai dar aí um bom dia para vocês. Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu tô aqui, vou fazer a comunicação entre vocês e a professora Adriana aqui no chat, tá certo? Então, não se acanhem, mandem a sua dúvida, mandem seu comentário, que vai ser uma alegria e um prazer poder ler o que vocês têm para dizer, tá certo? E aí, vocês tiveram uma aula maravilhosa aí de ciências com a professora Isabel e a professora Cláudia, não é? Várias informações. Aula muito legal, pessoal. E vamos dar continuidade a esse momento de aprendizado. Então, a nossa aula de hoje tem um tema biografia e autobiografia. E aí estaremos revendo esta aula, vendo e revendo, né? Porque vocês já tiveram este conteúdo em um outro momento. Estaremos reforçando todo esse aprendizado sobre este conteúdo. Gostaria de lembrar vocês, aqueles que estão chegando na aula, eu sei que já tem bastante pessoas conectadas, alunos conectados, e estamos começando. Se você chegou agora, você se conecta aí, faz o seu login imediatamente, organiza aí o ambiente. Se você está entrando agora, se você já está em aula, mantém esse ambiente organizado para o aprendizado. Se precisar, pede ajuda dos seus responsáveis e não deixa de contar, né, com essa parceria, tá? Escola e família caminhando junto para que você continue crescendo neste aprendizado. Como falei para vocês, estamos vendo, não é? Revisando este conteúdo e a biografia e a autobiografia são gêneros da ordem do relatar. Quando eu falo revisar, porque já tivemos aula de biografia e o conteúdo ele continua na trilha, não é? Então esta trilha é a continuação da trilha anterior, tá, pessoal? Então este conteúdo é um gênero da ordem de relatar, não é? Falar. Ou seja, representam pelo discurso as experiências vividas, situadas no tempo. A autobiografia está presente em outros gêneros literários, como poemas, crônicas, contos e romances. Então, a biografia e a autobiografia, ela relata fatos, momentos de pessoas. Alguns estudiosos no assunto consideram a autobiografia como um tipo de gênero literário que constitui uma narrativa de caráter pessoal e o seu traço mais significativo é a inserção do próprio escritor como personagem principal. Nesta aula vamos falar um pouco da biografia de Graciliano Ramos. Eu falei na aula anterior de biografia, na outra trilha, que a biografia das pessoas, dos ilustres, né? Das pessoas pernambucanas, dos autores, era muito importante. E aí eu trouxe para vocês a biografia de Lampião, não foi? Vocês lembram? E agora eu trago para vocês outro pernambucano, Graciliano Ramos, dentro da literatura. Graciliano Ramos foi um escritor de grande destaque. É considerado o melhor ficcionista do modernismo e prosador de maior notabilidade na segunda fase do movimento. Então, que movimento é esse? Vocês devem estarem perguntando aí, já que são 7º ano. Então, esse movimento, o modernismo, foi um momento vivenciado, né, dentro da escola literária. E aí vocês terão esse contato com o modernismo assim, de uma forma bem ampla no 2º ano do ensino médio, tá bom?
Então, vamos seguindo. Nascido em 27 de outubro de 1892, na cidade de Quebrangulo, em Alagoas, foi o primogênito de 15 filhos de uma família de classe média. E aí vocês percebem aí que ele nasceu, né? Cidade bem próxima de Alagoas e Pernambuco. E aí ele sai de uma cidade e vem para outra, né? Tem são cidades bem próximas do interior aqui de Alagoas e Pernambuco. Residiam no sertão nordestino e por conta dessa vivência, Graciliano produziu obras que abordavam os problemas sociais do Nordeste, trazendo uma visão crítica das relações humanas. E aí, eu não sei quantos de vocês, né, já tiveram acesso às obras de Graciliano Ramos, como Memórias do Cárcere. E é uma obra bastante ampla, cheia de vivências, né, de problemas sociais. E ele relata fatos, acontecimentos que muitos dos leitores que têm acesso a essas realidades se identificam, né, e conseguem entender, né, todas essas situações que é passada por este autor com esta visão crítica. Professora Viviane, tem alguém aí no chat? Tem, professora, tem bastante gente acompanhando a sua aula aqui, todo mundo já dizendo que está adorando, está todo mundo bem, todo mundo feliz, disseram que lembram um pouquinho do que a gente falou de biografia já nas outras aulas, né, porque a gente vem discutindo esse gênero textual há um tempo já, você havia falado de Lampião e Maria Bonita, né, eu também tinha feito um recorte sobre Luiz Gonzaga, então os meninos já estão aqui ligadinhos sobre como usar a biografia, e agora que você também falou que a biografia e a autobiografia também pode ser reconhecido em outros gêneros textuais, como a crônica, como os poemas, a gente também já viu isso em aulas passadas, então a gente está fazendo um recorte, né, para recuperar tudo que a gente viu, e se vocês tiverem alguma dúvida, a gente está por aqui, tá certo? Eu adoro o Graciliano Ramos, eu queria fazer aí uma inferência, adoro Vidas Secas. Eu acho que ele é muito crítico e muito perspicaz quando ele aborda a questão do imigrante, né, da pessoa que sai, especialmente do sertão nordestino, para procurar uma situação de vida melhor por causa da escassez de recursos lá. Ou seja, a vida era muito difícil por causa da seca. Então, eu acho ele muito inteligente, esperto e perspicaz na hora em que ele vai tratar essas questões sociais no Brasil, tá certo? A Ana tá perguntando qual é o assunto mesmo. Gente, Ana, chegasse agora, não foi no chat, ó. O tema da aula é biografia e autobiografia, tá certo? Que é aquele gênero textual que vai falar sobre a vida de determinada pessoa. Como a professora Adriana falou, ele é da ordem do relatar. Então, ele faz um relato sobre a vida, os fatos que aconteceram na vida de alguém. Tá certo? Então, Ana, não é que está chegando agora ou de repente perguntou? Ótima pergunta, porque vocês tiveram a oportunidade de ouvir, não é? De ouvir ser repetido tudo isso que envolve nosso conteúdo. Aproveitando que a professora Viviane falou nesse ponto, não é? Graciliano Ramos, como falei aqui, ele cresceu em uma família de classe média, mas ainda assim, ele se dedica, se debruça a analisar toda a situação, não é, do momento, e ele consegue ver toda essa realidade que os nordestinos, quando saíam, não é, daqui do Nordeste para outra região, enfrentavam todo o sofrimento. Ele conseguiu passar isso através das suas obras literárias, e principalmente nesta obra, não é? Vidas Secas, de uma forma tão sucinta, tão verdadeira, nesse momento em que foi vivenciado por ele. Vamos seguindo. Viveu parte de sua infância na cidade de Buíque, em Pernambuco, e parte em Viçosa, Alagoas. Concluiu os estudos secundários em Maceió e não cursou o ensino superior. Então, vocês percebem aqui, não é?
na época, vocês percebem, a informação é mantida, estudos secundários, que é o nosso ensino fundamental de hoje. Vocês percebem a mudança, né, na palavra, não é? Mas tem o mesmo significado. Então, ele não chegou a concluir, não é, a cursar o seu ensino superior. Mas, mesmo assim, ele fez história, não é, pessoal? Ele teve uma grande importância, ainda tem, dentro da obra, da literatura, com suas obras dentro da literatura brasileira. Nesta aula, nós vamos estudar um pouco sobre morfossintaxe. E aí, dentro da aula de biografia, autobiografia, vamos abordar, não é, esse conteúdo que é amplo e vamos apenas analisar algumas partes das informações que foi trazida nesta aula aqui, tá? Então, a morfossintaxe existe para conferir à palavra essas duas funções, morfológica e sintática. Vamos rever através dos exemplos. Talvez durante todo o tempo vocês tenham, né, esse contato com a morfossintaxe, que é essa junção, não é? Da parte morfológica e sintática da palavra. Então, o que é morfologia? Morfologia estuda as classes de palavras e a sintaxe estuda a função das palavras dentro da oração. Então, neste exemplo que trouxe aqui para vocês, diz assim: Graciliano Ramos é considerado o melhor ficcionista do modernismo. Na função morfológica, não é? Nós vamos ver agora cada palavra desse exemplo que eu estou usando para vocês. Graciliano, dentro da morfologia, é substantivo próprio. Graciliano, aí não tem Ramos, tem só Graciliano, né, pessoal? Ramos também, não é? Abaixo tem substantivo próprio. E não é, verbo ser, presente do indicativo. Estamos fazendo análise morfológica, tá? Do exemplo usado. Considerado, a palavra considerado é particípio do passado, passado do verbo considerar. O O é artigo definido. E a palavra melhor, adjetivo uniforme. Ficcionista, substantivo comum. Do, contração da preposição de mais artigo. E a palavra modernismo, substantivo abstrato. Função sintática, não é? Então, morfossintaxe, é a junção de morfologia e sintaxe. Então, a função sintática aí, da mesma palavra, da palavra, não é? Do nome aí, Graciliano Ramos. Graciliano Ramos, sujeito simples. Aí vocês percebem que lá na morfologia, na análise morfológica, Graciliano e Ramos era substantivo próprio, porque estávamos vendo a classe de palavras. Já aqui, na análise sintática, Graciliano Ramos é sujeito simples. É considerado o melhor dentro do modernismo, não é? Aqui tem reticência ali, predicado nominal. O melhor, adjuntos adnominais de ficcionistas. Ficcionista. Ficcionista é predicativo do sujeito. Quem é o sujeito aqui? Graciliano Ramos. Do modernismo, adjunto adnominal. Então, nós temos aqui, não é? Eu citei para vocês uma obra dele, Memórias do Cárcere, de 1953, não é? O ano que foi escrita essa obra, é uma obra autobiográfica. Função morfológica. A palavra memórias, dentro da análise morfológica, é substantivo próprio, concreto, do, contração da preposição, de mais artigo definido. Já cárcere
é substantivo próprio concreto de preposição. 1953, dentro da classe morfológica, não é? Nós temos aqui numeral cardinal. É verbo ser, presente do indicativo. Artigo indefinido, já que o, a, o, as é artigo definido. Então, uma, uns, umas é artigo indefinido. Revisando com vocês. A revisão é sempre bem-vinda, né, pessoal? Então, obra é um substantivo comum concreto. E autobiográfica é um adjetivo biforme. Vocês percebem que lá no primeiro exemplo que eu usei, a palavra melhor era um adjetivo uniforme. Mas aqui nós temos ali, ó, autobiográfica. Então, é um adjetivo biforme. É a junção de duas palavras. Após as análises, vamos falar de regência verbal e nominal, transitividade verbal e nominal também. Então, toda essa parte é uma função, não é, de regência verbal e nominal, transitividade verbal e nominal, é toda esta parte de função sintática, tá, pessoal? Regência verbal e nominal tem relação com a transitividade, isto é, tratam da exigência ou não de uma preposição por um verbo ou um nome. Em outras palavras, a regência verbal e nominal é uma relação de complementação que se estabelece entre termos de uma oração. Regência verbal identifica o verbo que exige ou não complemento. O verbo que exige complemento é chamado de transitivo e o que não exige é chamado de intransitivo. E aí, professora Viviane, os alunos estão com alguma dúvida? Olha, ninguém fez uma pergunta assim de dúvida não, mas eu acho que eles se enrolaram um pouquinho, viu, no assunto. Eu acho que é porque tem muito nome difícil. Tinha gente aqui falando que estava pegando assim mais ou menos o conteúdo. A gente sabe que é muita coisa. Então, aí, se você tiver alguma dúvida, você pode mandar aqui para o chat. Se não der tempo, se a aula acabar antes, aí você tem duas opções. Você pode reassistir o conteúdo, tá certo? E também mandar a sua dúvida. Lembrando que amanhã é a última aula sobre biografia e autobiografia. Então, assim, se alguma coisa acontecer e não der tempo de mandar a sua pergunta, você ainda tem amanhã para a gente discutir sobre esse tema, né? Porque a gente falou no comecinho sobre a biografia e autobiografia, depois a gente passou para um conteúdo mais linguístico, né? Então, é normal que você sinta essa dificuldade em entender a diferença entre uma análise morfológica e uma análise sintática. Mas é bom lembrar que a análise morfológica é aquela que vai ter relação com as classes de palavras. Lembra que a gente está vendo classes de palavras desde quando a gente começou aqui, desde o começo do ano. Então, substantivo, adjetivo, pronome, advérbio. Então, a análise morfológica é o reconhecimento da classe gramatical da palavra. Então, se eu falo, a Adriana vai, então, a Adriana é uma classe, está dentro de uma classe de palavras e vai está dentro de outra classe de palavras. Na análise morfológica, a gente faz o reconhecimento da classe, ou seja, a que classe cada palavrinha pertence. Na análise sintática, a gente vai olhar para a frase tentando reconhecer qual é a ligação que ela se estabelece. Então, qual é a função que o resto da frase tem com relação ao sujeito. Por exemplo, se é um predicado, se é um objeto direto, se é um objeto indireto. Tá certo? Eu espero que tenha aí, vocês consigam pegar um pouquinho do que a gente quer passar. Sim. Qualquer dúvida, a gente está aqui no chat. Sim, Viviane. Gostaria só de lembrar naquele exemplo que eu usei para justificar toda essa explicação de Viviane. Eu coloquei a palavra Graciliano Ramos, que dentro da classe morfológica é substantivo próprio, e dentro da classe de palavras, e na análise sintática ele é o sujeito simples.
Tá, pessoal? Então, está bem detalhado. Vocês printam aí a tela, vai no YouTube e revisa essa aula com bem tranquilidade, tá? Que vocês estarão entendendo sim este conteúdo. Qualquer dúvida, pergunta para a sua professora que está no dia a dia com você também. O verbo transitivo direto é aquele que exige complemento, sem preposição, como está nos exemplos a seguir. O candidato realizou a prova. Ele estudou a matéria. Então, vocês percebem que nós não temos complemento, não é? O candidato fez o quê? Realizou a prova. Ele estudou o quê? A matéria. Note que os termos a prova e a matéria são complementos diretos do verbo e são chamados de objetos diretos. Normalmente, indica-se o reconhecimento do objeto direto com a pergunta o que ao verbo. Vocês percebem que no exemplo não tem lá o que, eu perguntei e é isso que acontece, está bem explicado para vocês. O candidato realizou o que? A resposta é a prova. Ele estudou o que? A resposta é a matéria. O verbo transitivo indireto já exige complemento verbal com a preposição. Veja os exemplos. O candidato duvidou do gabarito da prova. Ele gosta de matemática. Note que os termos do gabarito da prova e de matemática são complementos indiretos do verbo e são chamados de objetos diretos. Normalmente, indica-se o reconhecimento do objeto indireto com a pergunta de, com, em, a que, ao verbo. O candidato duvidou de quê? A resposta do gabarito da prova. Ele gosta de quê? A resposta de matemática. O verbo intransitivo não exige complementos verbais, objeto direto ou indireto, mas pode exigir circunstâncias adverbiais de lugar, modo, tempo, causa, concessão, comparação e entre outras. Então, vamos observar aí, não é? Analisar este exemplo que nós temos aí. Os problemas ocorreram. Os problemas ocorreram naquela época na empresa. Então, vocês percebem aí, não é? Que nós temos na primeira oração, os problemas ocorreram. Ocorreram o quê? Não tem. Nós não sabemos, então é intransitivo. E os problemas ocorreram naquela época na empresa. Vocês percebem que agora tem um local. E aí vamos ver. Na oração, os problemas ocorreram, ao sujeito os problemas. E o verbo é intransitivo porque tem a palavra ocorreram. Já na outra oração, não é? Os problemas ocorreram naquela época na empresa. Ao sujeito, os problemas. O verbo intransitivo ocorreram. O adjunto adverbial de tempo, nós temos aí naquela época. E o adjunto adverbial de lugar, que foi onde ocorreu o problema, que foi na empresa. Então, está detalhadamente aí explicado para vocês. No slide também, pessoal. Agora é a vez de vocês, né? Trouxe para vocês uma atividade simples ou talvez complicada, depende da forma que você esteja vendo esta aula. Mas você pode revisar, não é? Quantas vezes você quiser entender, os exemplos estão aí. Da minha fala eu coloquei como ia falar para vocês, porque eu sei que não é fácil. Coloquei detalhadamente para vocês. E aí, eu gostaria de desafiar vocês a estarem organizando um texto biográfico, identificando as funções morfossintáticas dentro do texto. É interessante, pessoal, todo texto que se lê, todo texto que se escreve, pensar
nessas funções, né, de cada palavra. Ah, essa palavra aqui, Pedro, é substantivo próprio? Dentro da análise sintática, é um sujeito? E aí, que sujeito é esse simples composto? Então, é interessante porque você vai estar o tempo todo praticando esse conhecimento que não é tão difícil. Então, vamos nos abrir para este conhecimento e construir a linda coxa de retalho de aprendizado. Professora Viviane. Oi, gente. Eu acho que a galera se assustou um pouquinho, viu? Com a quantidade de nome. Realmente é muito nome, é muita informação para a gente assimilar assim de uma vez só. Mas aí vale voltar primeiro para as classes de palavras, para você entender como é que a gente analisa, faz a análise morfológica, tá certo? Depois a gente passa, dentro das classes de palavras, a gente vai ter o quê? Os verbos, que são aquelas palavrinhas que indicam a ação. E aí, entendendo o verbo, é que a gente consegue classificar se ele é transitivo direto, se ele é transitivo indireto. Ou seja, transitivo direto e indireto são aqueles verbos que precisam de um complemento. Eles não podem ficar sozinhos ali na frase, tá certo? O verbo intransitivo vai ser aquele que não precisa de um complemento verbal. Ele pode existir sozinho. É isso que a professora Adriana estava falando ali sobre quando ela usou o verbo ocorrer. Tá certo? Os problemas ocorreram. Então, se eu não tenho nada que complemente esse verbo, que venha depois dele, ele é intransitivo, ou seja, ele não precisa de um complemento, tá certo? Era isso que ela estava explicando. Mas, para entender tudo ao passo a passo da análise morfológica e da sintática, vale, sem sombra de dúvida, voltar para as classes de palavras, que são as 10 que a gente já estudou aqui em aula anterior, tá certo? Eu vou me despedindo, foi uma alegria ficar com vocês, a gente se vê na próxima aula. Então, pessoal, como eu falei no início da aula, esse conteúdo morfossintaxe, ele é extenso e aí ele é absorvido com toda essa prática diária. Então, vamos para o desafio e continuar caminhando juntos nesse desenvolvimento deste aprendizado deste conteúdo, ok? Então, ficamos por aqui, até a próxima, nos vemos em breve.